Em uma manhã qualquer de domingo, na periferia de São Paulo, um menino de apenas 7 anos olhou para sua mãe e disse algo que mudaria suas vidas para sempre. Mãe, eu sou o Ayrton Senna e posso provar. O que começou como uma brincadeira infantil, logo se transformou em uma jornada impossível de explicar, repleta de detalhes que nenhuma criança deveria saber, memórias que transcendem o tempo e evidências que desafiam toda a lógica. Esta é a história de como um pequeno garoto convenceu uma família inteira, e talvez o mundo, de que algumas almas simplesmente não conseguem descansar. Será possível que a alma de um dos maiores ídolos do Brasil tenha retornado em um corpo pequeno e frágil, carregando consigo memórias de uma vida que terminou antes mesmo desse menino nascer? O sol da manhã filtrava pelas cortinas desbotadas do pequeno apartamento no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, quando Mariana Santos ouviu seu filho mais novo, Gabriel, falando sozinho no quarto. Aos 32 anos, mãe solteira de 2 filhos, ela estava acostumada com as brincadeiras e conversas imaginárias do caçula, mas naquela manhã de março de 2023, algo soou diferente. Não é assim que se faz a curva, murmurava Gabriel, com seus 7 anos recém-completados, movimentando um carrinho de plástico amarelo sobre o chão frio. Tem que sentir o carro, tem que conversar com ele. Mariana parou na porta, observando. O menino falava com uma seriedade incomum para sua idade, como se estivesse explicando algo extremamente importante para alguém invisível. Seus olhos castanhos, sempre expressivos, tinham um brilho estranho, quase melancólico. Gabriel, com quem você está falando? Perguntou ela, entrando no quarto pequeno que o menino dividia com o irmão mais velho. O garoto levantou os olhos e, por um instante, Mariana sentiu um arrepio inexplicável. Era como se estivesse olhando para um adulto disfarçado em um corpo de criança. Estou ensinando como dirigir, respondeu Gabriel com naturalidade. É difícil, sabe? Quando você está dentro do carro, é diferente. O barulho do motor, o cheiro da gasolina, a vibração, tudo isso fala com você. Mariana franziu a testa. Gabriel nunca havia demonstrado interesse particular por carros, muito menos por corridas. Na verdade, eles mal conseguiam pagar as contas, quanto mais assistir à televisão a cabo ou comprar brinquedos relacionados à Fórmula 1. Você está brincando de ser piloto? Perguntou ela, sentando-se na cama estreita. Gabriel a encarou com uma intensidade perturbadora. Não estou brincando, mãe. Eu era piloto. Eu sou o Ayrton. O nome ecoou no ar como um trovão silencioso. Mariana sentiu o coração acelerar, mas forçou um sorriso. Ayrton? Que Ayrton, meu amor? Ayrton Senna, respondeu Gabriel, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E eu posso provar. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Gabriel tornou-se cada vez mais intrigante. Ele começou a desenhar circuitos com precisão surpreendente, traçando curvas e retas que, quando Mariana pesquisou no celular emprestado da vizinha, descobriu serem reproduções quase perfeitas de pistas famosas da Fórmula 1. Interlagos, Mônaco, Silverstone. Nomes que o menino pronunciava com familiaridade assustadora. Mãe, você sabia que em Mônaco a chuva deixa a pista muito perigosa? Disse Gabriel certa tarde, enquanto desenhava meticulosamente o que parecia ser o circuito de ruas do Principado. Uma vez, em 1984, eu quase ganhei minha primeira corrida lá, mas pararam antes. Mariana deixou cair a colher que segurava. Como você sabe disso, Gabriel? O menino parou de desenhar e a olhou com aqueles olhos que pareciam carregar décadas de experiência. Eu me lembro, mãe. Eu me lembro de tudo. Era impossível. Gabriel nascera em 2016, 22 anos após a morte de Ayrton Senna. Como uma criança de 7 anos, criada na periferia, sem acesso à internet ou livros sobre automobilismo, poderia saber detalhes tão específicos sobre a carreira do piloto? Mariana decidiu testar o filho. Pegou emprestado o celular da vizinha novamente e mostrou fotos aleatórias de carros de Fórmula 1 sem identificação. Gabriel, você reconhece algum desses carros? O menino analisou as imagens com atenção. Quando chegou a uma foto de um McLaren amarelo e vermelho, seus olhos se iluminaram. Esse é meu carro, disse ele, tocando a tela com reverência. McLaren MP44. O melhor carro que já dirigi. 1988 foi um ano perfeito.
Mariana verificou discretamente. Era exatamente o carro que Ayrton Senna pilotara em 1988, ano em que conquistara seu primeiro campeonato mundial. Informação que uma criança de 7 anos jamais deveria saber. E esse? Mostrou ela uma foto de um carro azul. Gabriel fez uma careta. Williams. Não gosto muito deles. Eles não cuidaram bem de mim. A referência velada ao acidente fatal de 1994 fez Mariana sentir um frio na espinha. Gabriel falava sobre a morte de Senna como se fosse sua própria morte, com uma mistura de tristeza e resignação que era profundamente perturbadora vinda de uma criança. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Mariana ligou para sua irmã Fernanda, enfermeira que trabalhava no Hospital das Clínicas. Fernanda, preciso falar com você sobre o Gabriel, disse ela, a voz trêmula. Ele está falando coisas impossíveis. Que tipo de coisas? Perguntou Fernanda preocupada. Ele diz que é o Ayrton Senna. E não é brincadeira, Fer. Ele sabe coisas que uma criança não deveria saber. Detalhes específicos, datas, nomes. É como se ele realmente tivesse vivido aquela vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mari, crianças têm imaginação fértil. Talvez ele tenha ouvido algo na televisão ou... Fernanda, nós mal temos televisão. E quando temos, assistimos apenas aos programas infantis. Ele nunca foi exposto a nada relacionado à Fórmula 1. Você tem que vir aqui e ver por si mesma. A conversa foi interrompida pelo som de Gabriel gritando no quarto. Mariana correu até lá e encontrou o filho sentado na cama, suando e tremendo. Gabriel, o que foi? Pesadelo? O menino a encarou com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sonhei com Tamburello outra vez. A curva onde tudo acabou. O carro não respondeu. E ele não conseguiu terminar a frase. Apenas se jogou nos braços da mãe, soluçando como se carregasse o peso de uma tragédia que vivenciara em primeira pessoa. Mariana o embalou, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Como explicar para uma criança de 7 anos que ela não podia ter sonhado com sua própria morte em uma vida anterior? Como fazer um menino entender que reencarnação não era algo que pessoas como eles deveriam acreditar? Mas à medida que os dias passavam e os detalhes se acumulavam, tornava-se cada vez mais difícil ignorar a possibilidade de que algo inexplicável estava acontecendo em sua casa. Na semana seguinte, Fernanda finalmente conseguiu visitar a irmã. Chegou no sábado à tarde, esperando encontrar uma criança fantasiosa e uma mãe preocupada demais. O que ela viu a deixou completamente desconcertada. Gabriel estava sentado no chão da sala, desenhando com lápis de cor gastos. Não eram rabiscos típicos de criança. Eram diagramas técnicos detalhados do que parecia ser um motor de carro, com cada peça meticulosamente posicionada e legendada em uma caligrafia surpreendentemente organizada para alguém de 7 anos. Oi, tia Fer! Cumprimentou Gabriel sem levantar os olhos do desenho. Estou tentando lembrar como funcionava o motor do MP44. Tinha um turbo muito especial, sabe? Honda fazia os melhores motores naquela época. Fernanda trocou um olhar alarmado com Mariana. Gabriel, onde você aprendeu sobre motores de carro? O menino finalmente levantou a cabeça, e Fernanda sentiu o mesmo arrepio que a irmã havia descrito. Havia algo nos olhos daquela criança que não pertencia ali. Eu não aprendi, tia. Eu sei. É diferente. Gabriel voltou ao desenho. Ron Dennis sempre dizia que os detalhes faziam a diferença. Ele era o chefe da McLaren, muito exigente, mas respeitava quem corria de verdade. Fernanda se ajoelhou ao lado do sobrinho. Como enfermeira, havia estudado psicologia básica e sabia que crianças podiam desenvolver personalidades elaboradas como mecanismo de defesa ou busca por atenção. Mas aquilo era diferente. Gabriel não estava performando. Ele estava simplesmente sendo. Gabriel, me conta uma coisa. Como é dirigir um carro de Fórmula 1? Perguntou ela, decidindo testar os limites daquele conhecimento. Os olhos do menino se iluminaram, e ele largou o lápis. É como domar um dragão, disse ele, com uma poesia inesperada. O carro quer correr, quer voar, mas você precisa ensinar a ele onde ir. As mãos tremem no volante quando você está a 300 km por hora, e o coração bate tão rápido que você pensa que vai explodir. Mas quando você encontra o ritmo certo, quando você e o carro se tornam uma coisa só, não existe sensação igual no mundo. Fernanda sentiu um nó na garganta. A descrição era visceral,
carregada de emoção e experiência que transcendia qualquer coisa que uma criança pudesse imaginar. E o medo? Perguntou ela. Você sentia medo? Gabriel ficou quieto por um momento, olhando para as próprias mãos pequenas. Sempre. Todo piloto que diz que não sente medo está mentindo, mas o medo te mantém vivo, te faz respeitar a velocidade. Ele pausou, e sua voz ficou mais baixa. Até que um dia, o medo não é suficiente. A referência ao acidente de Imola foi inconfundível. Fernanda precisou se levantar e ir até a janela para esconder as lágrimas que brotaram involuntariamente. Mariana, sussurrou ela para a irmã, isso não é normal. Naquela mesma tarde, Gabriel fez algo que deixou ambas as mulheres ainda mais perturbadas. Estava assistindo a um programa de televisão qualquer quando apareceu uma propaganda de um banco que usava a música tema do programa do Ayrton Senna dos anos 90. Gabriel não apenas reconheceu a música instantaneamente, como começou a cantarolar junto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que você está chorando, meu amor?" perguntou Mariana, sentando-se ao lado do filho. "Essa música. Eles sempre tocavam essa música quando falavam de mim na televisão", disse Gabriel, enxugando os olhos com as costas da mão. Depois do acidente, eles tocavam muito. Era como se estivessem se despedindo. Mariana e Fernanda se entreolharam. Como Gabriel podia saber sobre a cobertura midiática após a morte de Senna? Como podia ter uma reação emocional tão intensa a uma música que, para ele, deveria ser apenas mais um jingle comercial? Na segunda-feira seguinte, Fernanda levou Gabriel para o hospital onde trabalhava, sob o pretexto de uma consulta de rotina. Mas, na verdade, queria que um colega psiquiatra desse uma olhada no menino. Doutor Ricardo Moreira era um profissional experiente, especializado em transtornos de personalidade e casos atípicos em crianças. Quando Fernanda lhe contou a história, ele mostrou-se cético, mas concordou em conversar informalmente com Gabriel. "Olá, Gabriel. Sou o Dr. Ricardo. Sua tia me contou que você gosta muito de carros", disse o médico, acomodando-se na cadeira em frente ao menino. "Gosto de dirigir", corrigiu Gabriel. "Ou gostava. Agora está difícil porque meu corpo é muito pequeno." Dr. Ricardo anotou algo no bloco. "E como você aprendeu a dirigir?" "Comecei muito novo. Meu pai tinha uma oficina em São Paulo, e eu ficava lá desde pequeno, mexendo nos carros." Gabriel falou com naturalidade, como se estivesse recordando sua própria infância. "Depois fui para a Inglaterra, para aprender mais. Frank Williams me deu a primeira chance na Fórmula 1. O médico parou de escrever. A biografia que Gabriel estava contando era exatamente a de Ayrton Senna, desde a oficina do pai Milton da Silva até o início da carreira com a equipe Williams. "Gabriel, você pode me contar sobre sua família?" perguntou o Dr. Ricardo, mudando de estratégia. "Tenho uma irmã, Viviane, e um irmão, Leonardo. Minha mãe se chama Neide e meu pai, Milton. Eles moram numa casa grande em Santana, mas eu gosto mesmo é da fazenda em Tatuí. Lá eu posso andar de kart e pescar no lago." Cada detalhe estava correto. Dr. Ricardo conhecia bem a história da família Senna. Era fã de automobilismo há décadas. Mas como uma criança da periferia de São Paulo, sem acesso a informações detalhadas, podia saber até mesmo sobre a fazenda particular da família em Tatuí? "Gabriel, me conte sobre o dia 1º de maio de 1994, disse o médico, decidindo fazer o teste definitivo. O rosto do menino se fechou instantaneamente. Suas mãos pequenas começaram a tremer, e ele se encolheu na cadeira. "Não quero falar sobre esse dia", murmurou ele. "Ainda dói." "Por que dói, Gabriel?" O menino levantou os olhos e Dr. Ricardo viu ali uma dor profunda, antiga, que não cabia em um corpo de 7 anos. "Porque foi quando tudo acabou. Quando eu tive que ir embora, deixar todo mundo que eu amava. E a curva, a maldita curva Tamburello. O carro ficou muito difícil de guiar, muito nervoso. Eu sabia que tinha algo errado, mas tinha que correr mesmo assim." Gabriel começou a chorar. Não como uma criança birrentinha, mas como alguém que carregava o peso de uma tragédia pessoal. "Eu só queria ganhar em casa para o povo brasileiro. Eles mereciam ver a bandeira tremulando no alto mais uma vez." Dr. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel estava descrevendo não apenas os fatos do acidente, mas os sentimentos e motivações de Ayrton Senna nos momentos finais de sua vida. Detalhes que nem mesmo as biografias mais completas continham. Quando saíram do consultório, Dr. Ricardo estava visivelmente abalado. Fernanda nunca havia visto o colega.
normalmente tão controlado e analítico, com aquela expressão de completa perplexidade. Fernanda, em 20 anos de carreira, nunca vi nada parecido, admitiu ele, encostando-se na parede do corredor. Aquele menino não está fantasiando ou reproduzindo informações que aprendeu em algum lugar. Ele está lembrando, como se tivesse vivido aqueles momentos. Nos dias seguintes, a notícia sobre Gabriel se espalhou discretamente pelos círculos médicos e acadêmicos. Dr. Ricardo, apesar do ceticismo profissional, não conseguia parar de pensar no caso. Decidiu fazer algo que jamais imaginara. Entrou em contato com pesquisadores especializados em casos de reencarnação. Foi assim que, 3 semanas depois, uma mulher elegante de meia-idade apareceu na porta da casa de Mariana. Doutora Helena Tavares era uma psiquiatra aposentada que havia dedicado os últimos 15 anos de sua carreira a documentar casos semelhantes ao de Gabriel. Senhora Santos, sei que pode parecer estranho, mas gostaria muito de conversar com seu filho, disse ela, com um sorriso gentil. O doutor Ricardo me contou sobre o caso e acredito que posso ajudá-los a entender o que está acontecendo. Mariana, que havia passado noites em claro tentando processar a situação, aceitou imediatamente. Estava desesperada por respostas, por qualquer coisa que fizesse sentido do que sua vida havia se tornado. Gabriel recebeu doutora Helena com a mesma naturalidade com que recebia qualquer visita. Não demonstrou surpresa ou desconforto. Era como se soubesse que aquele encontro era inevitável. Você veio porque das outras vezes também, disse ele, olhando diretamente nos olhos da médica. Sempre tem alguém que precisa entender como funciona. Doutora Helena sentiu um frio na espinha. Outras vezes, Gabriel, quando eu voltei antes. Uma vez fui um menino na Alemanha, depois uma menina no Japão. Sempre lembro de quem eu era antes, até que o corpo cresce e as lembranças vão sumindo. Gabriel falou com uma maturidade desconcertante. Desta vez está diferente. As lembranças estão mais fortes, mais claras. A psiquiatra abriu sua pasta e retirou várias fotografias antigas. Eram imagens de Ayrton Senna em diferentes momentos da carreira. Algumas muito conhecidas, outras raras, de arquivo pessoal. Gabriel, você pode me contar o que está acontecendo nestas fotos? O menino examinou as imagens calmamente. Na primeira, Senna estava com o uniforme da McLaren, segurando um troféu. Essa foi em Mônaco, 1990. Acabei de ganhar pela 2ª vez lá. Estava muito feliz porque Mônaco sempre foi minha corrida favorita. É como dirigir numa joalheria. Tudo brilha e você precisa ser perfeito em cada curva. Na segunda foto, Senna aparecia conversando seriamente com um homem de terno. Ah, esse é o Jean Todt. Estávamos conversando sobre a possibilidade de eu ir para a Ferrari. Era 1993 e eu sabia que precisava sair da McLaren. O carro não estava mais competitivo. Doutora Helena verificou suas anotações. A fotografia havia sido tirada durante um encontro privado entre Senna e Todt em 1993, que só se tornou público anos depois da morte do piloto. Como você sabe sobre essa conversa, Gabriel? Porque eu estava lá. Jean queria me convencer a assinar com a Ferrari para 1994, mas no final acabei indo para a Williams. Talvez se eu tivesse escolhido a Ferrari... Gabriel parou, perdido em pensamentos dolorosos. A terceira foto mostrava Senna criança, com cerca de 4 anos, ao lado de um kart pequeno. Gabriel sorriu ao ver a imagem. Essa sou eu no kartódromo do papai. Tinha 4 anos, e ele disse que se eu conseguisse dar uma volta completa sem bater, podia continuar correndo. Fiz 3 voltas seguidas. Ele riu, um som que misturava nostalgia infantil com saudade adulta. Papai ficou tão orgulhoso que chorou. Doutora Helena mostrou então uma foto que tinha certeza de que Gabriel não conheceria. Uma imagem íntima da família Senna, nunca publicada, que ela havia conseguido através de contatos pessoais. E esta aqui? Gabriel olhou para a foto e seu rosto se iluminou. Essa é no aniversário da minha irmã Viviane. Ela fez 15 anos e mamãe organizou uma festa linda na casa de Santana. Eu tinha voltado da Europa especialmente para estar lá. Ele apontou para detalhes específicos na imagem. Vê esse bolo? A mamãe fez questão de que fosse de chocolate com morango, porque era o favorito da Vivi. E olha só o Leonardo ali atrás, fazendo careta para a foto. Ele sempre fazia isso. A descrição era perfeita. Cada detalhe, cada pessoa na foto, cada elemento do ambiente. Gabriel conhecia tudo como se tivesse estado lá.
Mas o momento mais impactante veio quando doutora Helena mostrou a última foto. Era uma imagem de cena no cockpit do carro da Williams, momentos antes da largada do GP de San Marino de 1994. Sua expressão era tensa, preocupada. Gabriel olhou para a foto e suas mãos começaram a tremer. Eu não queria correr naquele dia. O carro estava estranho, difícil de controlar. Tínhamos tido acidentes terríveis na sexta e no sábado. Rubens Barrichello quase morreu. E o Roland, sua voz falhou. Roland Ratzenberger morreu no treino classificatório. Ele era um bom rapaz, sempre gentil comigo. Quando soube que ele tinha morrido, pensei em não correr no domingo, mas tinha muita gente dependendo de mim, o Brasil inteiro estava assistindo. Gabriel parou de falar e olhou diretamente para a doutora Helena. Eu sabia que algo ruim ia acontecer. Sentia no ar, sabe? Como quando você está numa floresta e de repente todos os pássaros param de cantar. Era assim que eu me sentia naquela manhã. A psiquiatra precisou se esforçar para manter a compostura profissional. Em mais de 50 casos que havia acompanhado, nunca tinha visto algo tão detalhado, tão emocionalmente autêntico. Gabriel, por que você acha que voltou? Por que está aqui, neste corpo, nesta família? O menino ficou pensativo por um longo momento. Acho que ainda tenho coisas para fazer. Quando morri, tinha muitos projetos inacabados. Queria ajudar crianças carentes, queria fazer algo pelo Brasil além de só correr. Talvez esta seja a minha chance de terminar o que comecei. Naquela noite, depois que doutora Helena foi embora, Mariana encontrou Gabriel no quintal, olhando para as estrelas. Mãe, a senhora acredita em mim? Perguntou ele, sem tirar os olhos do céu. Mariana se ajoelhou ao lado do filho e o abraçou. Não sei se entendo completamente, meu amor, mas sei que você é especial e sei que te amo. Não importa quem você era antes. Gabriel sorriu e encostou a cabeça no ombro da mãe. Obrigado. Às vezes fica difícil ser duas pessoas ao mesmo tempo. O Gabriel que você criou e o Ayrton que eu lembro de ser. As semanas seguintes trouxeram uma mudança radical na vida da família Santos. A história de Gabriel havia vazado para alguns círculos jornalísticos especializados em automobilismo e logo repórteres começaram a procurar Mariana. Foi assim que chegou até eles Marcos Evangelista, um jornalista veterano da Globo que havia coberto toda a carreira de Ayrton Senna. Marcos era conhecido por seu ceticismo e rigor jornalístico, mas também por sua paixão genuína pelo automobilismo brasileiro. Senhora Mariana, sei que deve estar cansada de visitas, mas preciso conhecer seu filho, disse ele sentado na pequena sala da casa. Cobri Ayrton por 10 anos, conhecia cada gesto dele, cada expressão. Se Gabriel realmente é quem diz ser, eu vou saber. Gabriel entrou na sala com a tranquilidade de sempre. Cumprimentou Marcos com um aceno de cabeça e se sentou na poltrona em frente ao jornalista. Você é o Marcos da Globo, disse Gabriel, observando o homem. Lembro de você. Sempre fazia perguntas inteligentes nas coletivas, não como alguns outros que só queriam saber de fofoca. Marcos sentiu um arrepio. Realmente, ele tinha uma relação respeitosa com Senna durante as entrevistas, e o piloto frequentemente o cumprimentava pelo nome nas coletivas de imprensa. Gabriel, se você é mesmo Ayrton, pode me contar sobre nossa última conversa, antes do acidente? Gabriel fechou os olhos, como se estivesse acessando uma memória distante. Foi na quinta-feira antes da corrida. Você perguntou sobre meus planos para depois da temporada. Eu disse que estava pensando em me aposentar, que queria ter filhos, constituir família. Você brincou que as mulheres do Brasil iam ficar de luto. A precisão da lembrança deixou Marcos boquiaberto. Aquela conversa havia acontecido em caráter privado, após uma coletiva oficial, e nunca foi divulgada. E o que mais eu perguntei? Testou o jornalista. Você queria saber sobre minha fundação. Eu contei que estava planejando escolas profissionalizantes para jovens carentes, que queria dar oportunidades reais, não só assistencialismo. Você disse que ia fazer uma matéria especial sobre isso depois de Imola. Marcos precisou se levantar e caminhar até a janela. A emoção estava tomando conta dele. Gabriel, essa matéria nunca foi feita. Depois do acidente, não tive coragem. Talvez agora seja a hora, disse Gabriel, com uma sabedoria que transcendia sua idade física. As crianças ainda precisam de ajuda. Naquele mesmo dia, Marcos decidiu fazer algo arriscado para sua carreira. Ligou para Viviane Senna, irmã do piloto e presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane, sei que vai parecer loucura, mas preciso que você conheça uma criança. Ela
Ela pode ser seu irmão. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Marcos, você está bem? Que história é essa? Sei como soa, mas confie em mim. Em 30 anos de jornalismo, nunca pedi algo assim. Só venha ver por você mesma. Uma semana depois, uma carreata discreta parou em frente à casa da família Santos. Viviane Sena havia aceitado o convite, mas trouxe consigo 2 seguranças e um advogado. As precauções necessárias para alguém em sua posição. Quando Gabriel viu Viviane sair do carro, algo extraordinário aconteceu. Ele correu em direção a ela com uma alegria pura, espontânea, gritando: "Vivi! Vivi!" Viviane ficou paralisada. Há décadas que ninguém a chamava por aquele apelido íntimo, usado apenas pelo irmão na infância. Gabriel parou diante dela, olhando para seu rosto com ternura. "Você ficou ainda mais bonita, mana. Mas ainda tem aquela ruguinha quando fica preocupada, igual quando éramos pequenos." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Viviane. Gabriel estava descrevendo um detalhe que apenas alguém muito próximo poderia notar. Uma pequena marca de expressão que aparecia quando ela estava tensa. "Como você sabe disso?" perguntou ela, com a voz embargada. "Porque eu conheço você desde que nasceu. Lembra quando você teve catapora e eu fiquei no seu quarto lendo histórias até você dormir? Ou quando quebrou o braço caindo da árvore do quintal e eu carreguei você no colo até o hospital?" Cada lembrança era real, íntima, conhecida apenas pela família. Gabriel não estava recitando fatos públicos, estava compartilhando memórias afetivas. "Gabriel", disse Viviane, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino, "se você é mesmo meu irmão, me conte sobre o nosso segredo, aquele que prometemos nunca contar para ninguém." Gabriel sorriu, o mesmo sorriso travesso que Viviane lembrava do irmão adolescente. "Você estava namorando escondido o filho do vizinho, o Carlos. Papai e mamãe não sabiam, mas eu descobri. Você me pediu para não contar e em troca me deu sua mesada por 3 meses. Eu usei o dinheiro para comprar peças para o meu kart." Viviane desabou em lágrimas. O segredo havia permanecido enterrado por mais de 40 anos. Nem mesmo na biografia oficial do irmão ela havia mencionado aquele episódio. "Meu Deus", sussurrou ela. "Como isso é possível?" Gabriel enxugou as lágrimas do rosto da irmã com suas pequenas mãos. "Não sei como, Vivi. Só sei que estou aqui e que senti sua falta todos esses anos." Naquela tarde, Viviane passou horas conversando com Gabriel. Ela fez perguntas sobre a família, sobre eventos específicos da infância, sobre sonhos e planos que Ayrton havia compartilhado apenas com ela. Em cada resposta, Gabriel demonstrava não apenas conhecimento factual, mas o carinho, a intimidade e os pequenos detalhes emocionais que apenas um irmão poderia conhecer. Quando chegou a hora de partir, Viviane segurou as mãos de Gabriel entre as suas. "Não sei como explicar isso para o mundo, para a família, para mim mesma", disse ela, "mas sei que há algo de verdadeiro aqui, algo que transcende qualquer explicação lógica." Gabriel assentiu com compreensão. "Eu sei que é difícil aceitar, mas talvez você não precise explicar para ninguém agora. Talvez seja suficiente saber que, de alguma forma, eu voltei para terminar o que começamos juntos." Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel encontrou Mariana na cozinha, preparando o jantar. "Mãe, a senhora não ficou triste quando a Viviane veio? Não teve medo de que eu fosse embora com ela?" Mariana parou de mexer a panela e olhou para o filho. "Gabriel, não importa quem você era antes ou quem vai se tornar. Você é meu filho agora e nada vai mudar isso." Gabriel a abraçou forte. "Obrigado por me deixar ser os dois. O Gabriel que você criou e o Ayrton que eu lembro." Do lado de fora, o mundo estava começando a descobrir a história de Gabriel Santos. Mas dentro daquela pequena casa, uma família estava aprendendo que o amor pode transcender tempo, espaço e até mesmo a morte. 2 meses depois da visita de Viviane, uma situação inesperada colocaria à prova definitiva as alegações de Gabriel. O Autódromo de Interlagos estava realizando um evento comemorativo pelos 30 anos da morte de Ayrton Senna. E Marcos Evangelista conseguiu uma autorização especial para levar Gabriel até lá. Era uma manhã ensolarada quando eles chegaram ao circuito. Gabriel havia permanecido quieto durante todo o trajeto, mas quando viu as arquibancadas e a pista, seus olhos se encheram de lágrimas. "É ainda mais bonito do que eu lembrava", murmurou ele, olhando para a reta principal. Carlos Reutemann, ex-piloto argentino e amigo pessoal de Senna, estava presente no evento.
Quando Marcos lhe contou sobre Gabriel, Carlos inicialmente riu da história, mas concordou em conhecer o menino, mais por curiosidade do que por convicção. Garoto, se você é mesmo Ayrton, pode me dizer qual era a nossa brincadeira particular nas corridas? Gabriel olhou para Carlos com carinho. Você sempre me cumprimentava em espanhol antes das corridas, e eu respondia em português. Você dizia, que tengas suerte, campeão, e eu respondia, vou precisar contra você, velho lobo. Carlos empalideceu. Aquela troca de palavras havia sido um ritual particular entre eles, nunca mencionado para ninguém. E o que eu te ensinei sobre as curvas de Mônaco? Que em Mônaco, a pista te ensina onde você pode errar e onde não pode. Você disse que algumas curvas perdoam, outras matam, e que eu precisava aprender a diferença se quisesse ser realmente grande. O ex-piloto argentino ficou em silêncio por longo tempo, observando Gabriel intensamente. Meu Deus! Sussurrou finalmente. Como isso é possível? Naquele momento, o diretor do autódromo se aproximou do grupo. Temos uma situação interessante aqui. Trouxemos o carro da Williams FW16 original, o mesmo modelo que Ayrton dirigia. Está configurado apenas para demonstração. Mas ele olhou para Gabriel. O menino gostaria de vê-lo de perto? Gabriel assentiu timidamente. Quando eles se aproximaram do carro, algo extraordinário aconteceu. Mesmo antes de se aproximar, Gabriel começou a apontar detalhes técnicos específicos. Esse carro tem um problema de aderência na traseira. A suspensão ativa foi banida, então eles tiveram que compensar com um setup mais rígido. Mas isso torna o carro instável nas curvas de alta velocidade. O mecânico-chefe que acompanhava o grupo ficou boquiaberto. Como uma criança de 7 anos pode saber isso? Gabriel se aproximou do cockpit e passou as mãos pelo volante, como se estivesse reencontrando um velho amigo. Neste carro, eu sempre sentia que estava lutando contra a máquina em vez de dançar com ela. Não era como a McLaren, que respondia aos meus pensamentos. Então, algo inesperado aconteceu. Gabriel olhou para os adultos ao redor e perguntou, posso sentar no cockpit? Só por um momento? Após alguma hesitação e várias consultas, permitiram que Gabriel se acomodasse no assento do piloto. O que aconteceu em seguida deixou todos presentes sem palavras. Gabriel ajustou os espelhos retrovisores com movimentos precisos e automáticos, testou o alcance dos pedais com familiaridade natural e posicionou as mãos no volante exatamente como Ayrton Senna costumava fazer, com a mão esquerda ligeiramente mais alta que a direita. A posição dos pedais está diferente, comentou ele, sem olhar para ninguém. Alguém mexeu na regulagem. O pedal do freio está 2 centímetros mais alto do que eu deixei. O mecânico veterano que havia trabalhado com Senna verificou os registros técnicos do carro. Gabriel estava correto. Após a morte do piloto, pequenos ajustes haviam sido feitos na posição dos pedais para outros pilotos de demonstração. Como ele pode saber isso? Perguntou o mecânico, visivelmente abalado. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Gabriel fechou os olhos, segurou o volante com firmeza e começou a descrever uma volta em Interlagos com detalhes impossíveis para uma criança que nunca havia dirigido um carro de Fórmula 1. Saindo da reta principal, o ponto de frenagem para a primeira curva é ali, apontou ele, onde a sombra da arquibancada começa. Depois vem o S do Senna. Precisa entrar devagar na primeira parte para sair rápido da segunda. Na curva do café, o segredo é usar toda a pista na saída, porque isso te dá velocidade extra na reta que vem depois. Cada detalhe era tecnicamente perfeito. Cada referência era precisamente onde pilotos experientes sabem que devem estar. Carlos Reutemann, que havia permanecido cético até aquele momento, se aproximou do carro com lágrimas nos olhos. Ayrton, disse ele, simplesmente. Gabriel abriu os olhos e sorriu para o amigo argentino. Olá, Carlos. Senti sua falta também. Quando Gabriel finalmente saiu do carro, uma multidão havia se formado ao redor. Funcionários do autódromo, jornalistas, pilotos aposentados, todos haviam presenciado algo que desafiava qualquer explicação lógica. Naquela noite, de volta à casa em Osasco, Gabriel estava mais quieto que o habitual. Mariana o encontrou sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. Como você está se sentindo, meu amor? Cansado, respondeu ele. É difícil carregar 2 vidas ao mesmo tempo. Às vezes sinto que estou traindo você por lembrar de outra mãe, e outras vezes sinto que estou traindo minha memória por ser feliz aqui. Mariana se sentou ao lado do filho e o abraçou.
Gabriel, você não está traindo ninguém. Talvez você esteja aqui exatamente para isso, para mostrar que o amor não tem limites, nem mesmo a morte. Gabriel encostou a cabeça no ombro da mãe. Acho que estou começando a entender por que voltei. Não foi só para terminar projetos inacabados, foi para aprender que podemos ser mais de uma pessoa ao mesmo tempo e que isso não diminui quem somos, só nos torna mais completo. Nas semanas seguintes, a história de Gabriel se espalhou pelo mundo. Céticos e crentes se dividiram, cientistas ofereceram teorias, e o menino se tornou o centro de uma discussão global sobre vida, morte e reencarnação. Mas em sua pequena casa em Osasco, Gabriel Santos continuava sendo simplesmente um menino de 7 anos que gostava de brincar no quintal, ajudava a mãe na cozinha e, às vezes, quando ninguém estava olhando, fechava os olhos e lembrava de ter sido o maior piloto que o Brasil já teve. A verdade sobre Gabriel pode nunca ser completamente compreendida ou aceita por todos. Mas para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, uma coisa permaneceu inquestionável. Seja ele quem for, trouxe de volta algo que o mundo havia perdido: a lembrança de que alguns espíritos são grandes demais para serem contidos por uma única vida. E talvez essa seja a verdadeira mensagem de Gabriel Santos: que o amor, a paixão e o propósito podem transcender qualquer limitação física, retornando sempre que o mundo mais precisa ser lembrado de sua própria capacidade de grandeza. Nas noites silenciosas de Osasco, quando Gabriel dorme em sua pequena cama, Mariana às vezes ouve um sussurro suave vindo do quarto do filho. Palavras em português misturadas com sons de motores distantes, como se mesmo nos sonhos, duas almas continuassem dançando juntas, aprendendo que a morte é apenas uma pausa entre sinfonias da mesma música eterna. E você, consegue explicar como uma criança de 7 anos conhece segredos que permaneceram enterrados por décadas? As respostas que Gabriel ofereceu desafiam tudo o que pensamos saber sobre vida e morte. Há mais mistérios inexplicáveis esperando por você. Histórias que vão fazer você questionar a própria realidade. A verdade pode estar mais próxima do que imagina.